Uma expedição para encontrar um tesouro do nosso planeta, o berço do rio Amazonas. O maior rio do mundo impressiona pelo volume de suas águas e tem origem numa montanha da Cordilheira dos Andes, no Peru. Você vai saber como as mudanças climáticas têm afetado essa região, que é vital para a saúde de toda a Amazônia. É em um cenário árido e seco, rodeado por vulcões, que está a fonte das águas do Amazonas. Estamos em Arequipa, no Peru, e o motivo para essa secura é um só: as mudanças climáticas provocadas pelo homem. Na subida até a nascente, conhecemos Dona Peregrina, a 3.000 metros de altitude. Ela se considera uma das guardiãs das águas daqui e conta que hoje a região é bem diferente do que na época que ela nasceu, há 66 anos. Eu não trabalho aqui com animais, eu vivo com os animais. Sempre bebi água aqui, agora está seco. E os animais também estão enfraquecendo. Eles não bebem água. Dona Peregrina espera que o fim da obra de uma pequena represa possa servir para guardar água da chuva. As barragens são boas para a população que vive aqui. Elas podem usar a água para consumir, para pastagens, para o gado, mas essa água também se infiltra no solo e ajuda a região. A nascente do Amazonas está a cerca de 5.000 metros de altitude. Para chegar lá, é preciso subir aos poucos, para se acostumar com o ar mais rarefeito. É o que chamamos de aclimatação. À medida que estamos em lugares mais altos, a concentração de oxigênio é menor. No caminho, paramos no Miradouro dos Vulcões. Entre os picos no horizonte, o Sabancaia é o único vulcão em atividade hoje em dia. A temperatura também diminui à medida que subimos. É tão frio que até os bois ficam protegidos. Quem vive no campo tem percebido a falta de chuva. Seu Grimaldo, que cultiva hortaliças, se preocupa com o que vem acontecendo. Eu me lembro quando era criança de muita chuva e tinha muita água. Hoje o aquecimento global está nos afetando muito. E isso deve ser um problema mundial. A água da chuva fica armazenada nesse lago, que está num reservatório construído há mais de 500 anos. Gelada é muito, um gelo. Nós precisamos de mais água e de armazenamento em lugares como esses. Seu Héctor é um dos agricultores e criadores de animais que protegem esse reservatório histórico. São locais que são desejados pelas mineradoras. Pode ser que em algum momento as empresas queiram construir minas aqui, mas nós não vamos permitir. Todos os dias, ele sai de casa com suas alpacas em busca de outros pontos de água e alimento. As lhamas e alpacas são mamíferos muito comuns em regiões de altitude na América do Sul. O Peru é o país que mais tem alpacas no mundo. São as principais fontes de lã e carne da região. A expedição chega agora perto da nascente do rio Amazonas. São mais de 5.000 metros acima do nível do mar. E os efeitos da altitude ficam cada vez mais pesados para o corpo. Eu já estou com a cabeça estourando por causa da pressão, os olhos também estão sentindo. A gente tem que ficar se hidratando o tempo todo. E apesar de todas as dificuldades, dos desafios dessa altura, é uma alegria poder conquistar essa chegada a esse lugar tão emblemático e que tem um significado tão forte para a Amazônia. De verdade, é muito emocionante estar diante dessa água brotando de uma montanha imensa e que é o início do maior rio do mundo. Eu tirei as luvas, né, para tocar nessa água tão abençoada. De fato, esse é um lugar considerado sagrado por todos os povos dessa região. Muito gelada, congelante.
É assim que nasce o Rio Amazonas, na quebrada Carroa Santa, um dos 6 nomes que ele tem antes de ser batizado no Brasil. O Rio Amazonas entra no país pelo município de Tabatinga, na Tríplice Fronteira, no estado do Amazonas, onde recebe o nome de Solimões. Mas a bacia hidrográfica dele inclui rios de outros países. São mais de 1000 afluentes de água doce, que vão se juntando e aumentando o volume de água até chegar no Oceano Atlântico. Entre os principais e maiores estão os rios Madeira e Negro. Foi numa primeira visita há 10 anos que Virgílio Viana entendeu que a origem do Rio Amazonas precisava ser protegida de qualquer vulnerabilidade. Ele está à frente da Fundação Amazônia Sustentável, uma ONG que negocia com o governo peruano um projeto de criação de uma reserva ambiental na região da nascente. Nós temos basicamente 2 preocupações. Aqui havia um direito minerário em cima dessa nascente. E felizmente a empresa abriu mão espontaneamente. E aqui nós temos na região também o garimpo ilegal de ouro, que é uma outra ameaça. Mas a partir do momento que isso se torne uma unidade de conservação, aí as atenções vão aumentar. O projeto foi apresentado para autoridades peruanas em outubro do ano passado. Esperamos que seja possível estabelecer compromissos para transformar essa área já no próximo ano numa área natural protegida pelo Estado. Definida como área natural protegida. As mudanças climáticas trazem outra consequência para a região da nascente do Rio Amazonas. O pico do Monte Misme, que costumava ficar coberto de gelo o ano todo, já está assim, seco, com poucas áreas de neve. É um problema que afeta toda a região por onde passa o Rio Amazonas. Você está alterando a temperatura dos oceanos, o Oceano Atlântico aquecendo e o Oceano Pacífico resfriando com eventos laninha cada vez mais intensos. O efeito aqui para a Amazônia são chuvas em grande quantidade, gerando também as grandes cheias. Nós temos também que nos adaptar a esse novo momento para a Amazônia.